Fala galera, vamos lá falar sobre ligação iônica. A ligação iônica ela vai explicar uma das formas de como os átomos se juntam para formar os compostos. Para a gente compreender isso aí, importante que a gente perceba primeiro essa teoria, que é a teoria do octeto. Ela nos mostra que elementos estáveis compõem a família dos gases nobres, que é a família 18 da tabela periódica. E uma característica comum a ele é que eles têm, em sua configuração eletrônica, 8 elétrons na sua última camada. E esses 8 elétrons é uma característica dos elementos, dos átomos, que adquirem essa estabilidade. Exceção a essa regra dos gases nobres é o hélio, que apesar de ser gás nobre, apesar de ser estável, ele possui 2 elétrons na sua última camada. Aí é uma exceção, até porque o hélio só ocupa a primeira camada e nessa primeira camada só comportam 2 elétrons. Então, se só comporta 2 elétrons, eu não posso colocar 8 nessa última camada ou nível. Então, vamos analisar algumas famílias. As famílias que nós vamos analisar são a família dos elementos representativos. Quais são as famílias dos elementos representativos? A família 1, a família 2, a família 13, a família 14, a família 15, a 16 e a 17. Vamos analisar todas essas. A 14, uma análise especial, mas, ademais, análise vamos buscar fazer com que esses átomos eles adquiram a configuração do gás nobre. Qual é a configuração do gás nobre? Possuir 8 elétrons em sua última camada. Então, vamos ver para o sódio aí. O sódio tem 11 elétrons. Então, para adquirir a configuração eletrônica de um gás nobre, é preciso que o sódio ou ganhe 7 elétrons ou perca esse último aí. Porque se ele perder esse último elétron da última camada, aí ele fica com 8 da anterior. A anterior tem 8 elétrons, então tem a mesma configuração eletrônica de um gás nobre. Então, numericamente, você tem que analisar qual é mais próximo, ele perder 1 ou ganhar 7. Então, obviamente, é bem mais fácil ele perder 1 elétron. Quando ele perde 1 elétron, ele fica com a seguinte configuração eletrônica, que aparece aí para vocês. Observe que o sódio, que é o Na, é representado agora como sendo Na mais. Por que Na mais? Porque ele perdeu um elétron e o elétron é negativo. À medida que ele perde carga negativa, ele vai ficando positivo. E observe que ele fica agora com a configuração eletrônica de um gás nobre, que é 8 elétrons na sua última camada. Vamos analisar a família 2. Analisando aí essa família 2, você vai observar o exemplo aí do magnésio. O magnésio ele possui 12 elétrons. Fazendo essa distribuição, você verá que ele fica com 2 elétrons na última camada. Vamos pensar, numericamente é bem mais fácil ele perder esses 2 do que ganhar 6. Então, quando ele perde esse 2, como é que ele fica com a configuração eletrônica agora? Mg2 mais. Por que 2 mais? Porque perdeu 2 elétrons. E aí ele fica com a configuração eletrônica de 8 elétrons na última camada, semelhante aos gases nobres. Analisando agora a família 13, o alumínio, que tem 13 elétrons. A característica dessa família é que ela tem 3 elétrons em seu último nível, em sua última camada. Então, é bem mais fácil ele perder esses 3 do que ganhar 5. Numericamente está mais próximo. Ele perdendo esse 3, ele fica com alumínio 3+, reforçando que o elétron é negativo. Cada vez que perde carga negativa, vai ficando mais positivo. Então, aí agora ele adquire a configuração eletrônica de um gás nobre, que é a configuração com 8 elétrons em sua última camada. Ok? Vamos analisar agora a 14, daqui a pouco a gente analisa. Vamos analisar agora a família 15. Ela tem 5 elétrons na sua última camada. Então, vamos analisar. A partir de agora, fica mais próximo ele ganhar 3 para atingir 8 na sua última camada do que perder os 5. Numericamente é mais próximo. Então, esse exemplo aí do nitrogênio, que tem 7 elétrons no total, mas tem 5 na sua última camada, ele vai ganhar 3 elétrons. Observa que agora ele não fica positivo, mas fica negativo. Por quê? N3 menos. Por que o 3 menos? Porque ele ganhou 3 elétrons e cada um é negativo, ficando também com a configuração eletrônica de um gás nobre.
Observando agora a família 16, que tem 6 em sua última camada, numericamente é mais fácil ele ganhar 2 do que perder os 6. Então, ele ganhando 2, ele vai ficar com 8 na sua última camada, com configuração de um gás nobre. Olha a representação, O2 menos. Por quê? Porque ganhou 2 elétrons. Analisando agora a família 17, você vai observar que ele tem 7 em sua última camada. Obviamente, é muito mais perto ele ganhar 1 do que perder os 7. Ganhando um elétron, ele adquire a configuração eletrônica do gás nobre. O exemplo do flúor fica flúor menos, porque ganhou um elétron. E em todos esses casos, você vai observar que os elementos ele adquirem uma estabilidade maior. Por que eles adquirem a estabilidade? Porque ele preenche todos os subníveis, completa os subníveis desses elementos. Só lembrando que esta regra a gente está analisando é apenas para os elementos representativos, certo? E aí a gente começa a entender um pouco do que seria a ligação iônica. A ligação iônica ela vai ser uma ligação que ela acontece entre os metais, que são aqueles que têm tendência a perder elétrons, e os ametais, que são aqueles que têm tendência a ganhar elétrons. Aí simbolizados pela família 1, 2 e 13, os perdedores de elétrons, os metais, e os ametais, as famílias 15, 16 e 17, os que ganham elétron. Observe que aí no meio, também representativa é a família 14, mas ela não entra em questão porque ela nem vai ter tendência a perder elétron, nem vai ter tendência a ganhar elétron. A característica dela é de compartilhar elétron, que a gente vai ver na nossa próxima aula, ok? Então, a ligação iônica nada mais é do que isso. Ela vai juntar, ela vai aproximar aqueles que querem perder elétrons, os metais, com aqueles que querem ganhar elétrons, os ametais. Ora, se eu estou juntando quem quer perder com quem quer ganhar, é só transferir o elétron, ok? O metal, quando ele perde elétron, ele vai ficar positivo. A partir daí, ser chamado de cátion. O ametal, quando ganha elétron, ele vai ficar negativo e a partir daí vai se transformar em um ânion. Tanto cátion quanto ânion são íons. Por isso que é chamada de ligação iônica, porque eu tenho um íon positivo, o cátion, e um íon negativo, um ânion. Agora a gente tem uma representação. Vamos observar aí, ó. O sódio, ele é da família 1. Tem tendência a perder um elétron. O cloro tem 7 elétrons na última camada. Ele é da família 17. Observa. O sódio quer perder um elétron. O cloro quer ganhar um elétron. Nada mais justo do que esses elétrons que o sódio quer perder ir para o cloro. Certo? O sódio, quando perde um elétron, ele fica um mais. O cloro, quando perde um elétron, quando ganha um elétron, ele fica um menos. Ou seja, quando você junta um perdedor de elétron com um ganhador, você forma um composto iônico, certo? E esse composto iônico é representado aí pelo NaCl, que é o nosso sal de cozinha. Vamos ver aqui algumas características. Essas ligações, elas também são chamadas de ligação eletrovalente, tá bom? E quando eu junto perdedor de elétron positivo com o doador de elétron, o ganhador de elétron negativo, as cargas se anulam e elas se formam compostos neutros. Vamos dar mais um exemplo aí. Você tem aí o magnésio, que é da família 2, tem 2 elétrons na última camada. E tem o cloro, que é da família 17, que tem 7 elétrons na última camada. Então, observa, nada mais justo de que você não tem um magnésio, ele não quer doar 2 elétrons, então eu preciso de 2 cloros. Por quê? Porque cada cloro ele vai receber um desses elétrons. Então, você tem o magnésio que vai se transformar em 2 mais, e 2 cloros. Por que 2 cloros? Porque um só não resolveria, cada um recebendo um elétron. Qual seria a fórmula desse composto? MgCl2. Por que 2? Porque eu precisei de 2 cloros. Olha a fórmula geral de um composto iônico. Sempre vai ser assim, pessoal.
Primeiro aparece o cátion, o metal, o perdedor de elétron, depois o ânion, que é quem ganha elétron, certo? E aqueles númerozinhos que aparecem embaixo, de onde vem? Veja aqui a carga, ó. Tá vendo essa carga aqui que é X? Ela vai vir para cá, ó. Eles vão inverter. Tá vendo esse Y aqui, ó? Ele vai vir para cá. Você vai trocar a carga com o índice. Vamos imaginar que se esse X aqui fosse 2, esse 2 viria para cá. Vamos imaginar que isso aqui fosse 3, esse 3 viria para cá. Vamos voltar aqui para a gente ver esse exemplo, para a gente lembrar. Ó, você não tinha uma carga 2 aqui, ó, ela inverteu, veio para cá. Ó. Você não tinha uma carga 1 aqui, ó, ela inverteu, veio para cá. Obviamente, o 1 nem precisa aparecer, nem aqui embaixo a gente coloca os sinais. Ok? Vamos passando aqui, que a gente vai ver isso com números. Talvez a representação com letras seja um pouco mais complicado, mas com números vai ficar mais fácil para que vocês observem como montar a fórmula geral. E aqui algumas características dos compostos iônicos. Como você tem átomos que se atraem bastante, porque você tem um positivo, um perdedor de elétron, doador de elétron, e um negativo, que é um receptor de elétron, você tem uma atração eletrostática entre eles muito grande. Então, normalmente, esses compostos serão sólidos, eles conduzem eletricidade tanto quando fundidos quanto dissolvidos em água, e essa atração faz com que eles tenham altos pontos de fusão e de ebulição. Tá ok? Então, agora os compostos iônicos, eles têm uma regra para que a gente possa dar os nomes. Mais uma vez, vamos só lembrar, ó, a carga do cátion, ela inverte, ó, tá vendo aqui, ó, representada pelo X, ela vai ser aqui representada pelo índice do ânion, e a mesma coisa acontece com o ânion. A carga do ânion, ela vai ser o índice, eles invertem. Mas para fazer a nomenclatura, a gente vai sempre utilizar essa regra. É o nome do ânion, é só voltar naquela tabelazinha, mas o nome tem que ter o prefixo de e o nome do cátion, ok? É só seguir essa mesma regrinha. Para dar o nome a um composto vai ser sempre isso, nome de cátion mais o nome de ânion. Vamos pensar. Aqui tem uma tabelazinha com o nome dos cátions e a gente vai ver também uma tabelazinha com o nome dos ânions. Isso aí vocês podem dar uma pausa no vídeo e olhar, ou também consultar. Nesse momento, não há necessidade de decorar, é uma consulta que a gente vai estar fazendo, ok? Então, vamos ver aqui, um exemplo aqui. Consultando a tabela, essa que vocês podem voltar ao vídeo e observar, qual o nome das fórmulas das substâncias formadas entre cálcio e flúor? Vamos pensar, primeira coisa. O cálcio, ele é da família 2, ele perde 2 elétrons. Podem consultar a tabela periódica também. Então, se ele perde 2 elétrons, ele vai ficar o cálcio 2+. Ok? Já o flúor é da família 17. Como o flúor é da família 17, ele só precisa ganhar um elétron, porque tem 7 na última camada. Quando ele ganhar esse um elétron, ele fica flúor 1-. Então, observe. Primeiro aparece o positivo, que vai perder 2 elétrons. E agora chega o flúor que vai ganhar um elétron. Lembra o que eu falei? A gente vai inverter. Ó. Esse 2 vem para cá, para baixo aqui do flúor. Esse 1 ó, vem para cá, para o cálcio. Vamos ver como é que fica. Invertendo. Ca1, que não precisa aparecer. F2. De onde veio esse 2? Ele inverteu daqui. Ó. Quando a gente consulta aquela tabela, aí você vai ver que vai ser cálcio e fluoreto. Qual é o nome? Isso aqui que a gente vai formar vai ser o fluoreto de cálcio. Então, eu preciso consultar um nome e o do outro. Então, vai ser fluoreto de cálcio. O outro, como é que seria o nome do Na+, mais o ânion ClO-? Então, observe, isso aqui é o cátion sódio, consultando lá a tabela, vocês podem voltar. E isso aqui é o hipoclorito. Mais uma vez, consultando a tabela, você pode voltar. Aí a gente vai inverter. Aqui não é o número 1, vem para cá. Aqui não é o número 1, vem para cá. A gente vai só inverter. Fazendo isso, a gente tem o composto NaClO. Veja que o 1 não precisa aparecer, está subentendido. E qual seria o nome? Mais uma vez, o nome do ânion, hipoclorito de sódio.
Tranquilo aí, ó? Essa substância é muito comum nas nossas casas, né? O princípio ativo da água sanitária. Vamos ver mais um exemplo. O cátion Fe3+, que é o ferro 3+, e o ânion SO4 2-, que é o sulfato. Ó, o ferro 3+, que é o ferro 3 aí, ó, e o sulfato. Como é que eu faço? Esse 2 vem para cá para o ferro e esse 3 vem para cá para o sulfato. Invertendo aí, ó, você vai ter Fe2, SO4, 3. Aí vocês podem perguntar, mas por que no caso aí esse parêntese? Esse parêntese, gente, está dizendo que esse 3 vai ser para toda essa espécie. Se eu colocar aqui, ficava só para o O. E qual seria o nome? Sempre isso, o nome do ânion, sulfato de ferro. Também chamado sulfato férrico. Ok? Sempre vai ser isso. O nome do ânion mais de o nome do cátion. Ok? Vamos analisar aqui. Olha aí, ó. Eu tenho um elemento X, cujo número atômico é 12. Combina com o elemento Y, situado na família 15 da tabela periódica. E resulta num composto iônico, cuja fórmula provável será. Vamos analisar passo a passo? Aí estão as opções. A primeira coisa, vamos fazer a distribuição eletrônica de X? Fazendo a distribuição eletrônica de X, você vai observar que ele tem 2 elétrons na última camada. Como ele tem 2 elétrons na última camada, ele vai ficar X2+. Olha aqui, a última camada dele é a camada 3, tem 2 elétrons. Agora, vamos analisar Y. Se ele é da família 15, ele tem tendência a ganhar 3 elétrons. Por quê? Porque ele tem 5 na última camada. Precisa ganhar 3 para obter o octeto. Fazendo isso, aí vamos ter aqui, ó, é só inverter. Esse 3 vem para esse 2 vem para cá para o Y e o 3 que está no Y vai para o X. Fazendo essa inversão, você vai ter X3, Y2, que seria a alternativa E. Mais uma questãozinha. A gente vai ter aqui, ó, um metal M do grupo 2. Vamos lembrar, a família 2, ele perde 2 elétrons. A fórmula química desse óxido é do tipo. Ó, se o óxido é com oxigênio, vamos lembrar, consulta a tabela periódica, o oxigênio está na família 16, ganhar 2 elétrons. Então vamos lá. Primeiro, o oxigênio, 2-. Ok? O metal é do grupo 2, perde 2. Então vamos observar. O metal vai perder 2 e o oxigênio vai perder 2. Como é que ficaria isso invertendo? M2O2. Nesse caso, como é um composto iônico, a gente pode simplificar. Se é M2O2, eu posso simplificar dizendo que é MO, que é a alternativa B. Cuidado com a casca de banana. Então, pessoal, terminamos aqui. Resolvam exercícios, dêem uma olhada, comentem qualquer dúvida para a gente gravar outros vídeos e também para a gente poder compartilhar novos assuntos. A próxima aula vai ser ligação covalente. Espero todo mundo aqui. Valeu!